Bem, gente, eu vou tentar ser rápida para falar sobre esse testemunho onde eu fui levada até o inferno e até hoje mexe muito comigo, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas vou falar alguns trechinhos do testemunho. Eu, numa noite, percebi que do nada eu apareci dentro de uma bola de fogo e não era fogo de poder de Deus, era fogo, fogo de queimar. E era como se eu fosse a própria bola de fogo, porque essa bola rodava, 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 e eu escutava aquele barulho terrível, terrível, terrível nos meus ouvidos. Era uma adrenalina muito forte, que não dá para dizer o que eu sentia na minha carne, porque até então eu não tinha sentido nada na minha carne. Mas eu sabia que eu estava sendo levada para o inferno. Eu sentia, eu pensava, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Era como se eu tivesse indo para lá em forma de fogo, queimando, 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 bem forte. Eu sabia que eu estava sendo levada porque uns dias antes eu tinha tido uma experiência e eu implorava dentro dessa experiência que Jesus não me levasse para lá, não permitisse que eu nem sequer chegasse perto. E quando eu estava dentro dessa labareda de fogo, gente, eu girava, que eu não, era uma velocidade muito forte e eu descia e eu sentia o fogo e escutava aquele barulho de fogo e sabia que aquele fogo saía de mim. Desculpa, gente, eu não falo muito sobre isso e eu tô tentando controlar aqui a minha emoção. É, o fato é que eu quero falar só sobre três pontos que aconteceram que marcaram bastante. É que de repente eu caía e quando eu caía num chão e esse chão ele não era um chão normal de cimento, era um chão como se fosse daquele chão que tem na roça de casas aterradas, que tem tipo aquele barro firme. O chão era exatamente aquele e eu caía como se eu caísse assim de quatro, tentando me proteger, né, com as mãos no chão. E na hora vinha na minha mente, a primeira coisa era: Deus, eu te pedi tanto para o Senhor não me trazer para cá. Desculpa, gente, estou tentando controlar aqui. Quando eu chegava lá, eu sentia que algo que me chamava atenção, a coisa que mais me chamava atenção não era o quanto eu sentia minha pele queimando, mas eu literalmente sentia minha pele queimando, gente. Mas isso não era a pior dor que eu sentia lá. E eu não via fogo. Eu acho que eu falo que eu fui numa área muito light ali dessa região. Parece que eu estava só nas portas mesmo, assim, porque eu não via fogo, não vi pessoas, mas eu tive aquele meu momento ali e uma das coisas que me chamava mais atenção é que o que mais me torturava não era a dor, porque era como se existisse um ferro debaixo da minha pele e alguém e ele aquecia a minha pele terrivelmente. Eu sentia cada parte da minha pele como se tivesse sido acionado algo e eu sentia que ela queimava muito, mas continuava igual, visivelmente. Mas o que realmente mais me atormentava era eu senti pela primeira vez o nível mais profundo do que verdadeiramente é a condenação eterna. Essa era a pior tortura na minha mente. A sentença. Eu senti isso. Eu não sei te dizer em que parte de mim, eu só sei que eu estava tomada por algo que me dava aquela certeza daquela sentença. A sentença da condenação eterna gritava dentro de mim e eu sabia que eu estava viva, mas eu nunca senti aquilo. Não é um medo, é algo muito mais profundo do que um medo. E eu não sei nem explicar para vocês como é o sentimento, mas é algo bem mais profundo. E eu me lembro que nesse momento assim eu pedia fundo do que o medo. E eu não sei nem explicar para vocês como é o sentimento, mas é algo bem mais profundo. E eu me lembro que nesse momento assim eu pedia
implorava o Senhor para que Ele pudesse me tirar de lá, e eu tinha aquela sensação, meu Deus, se eu não conseguir mais sair daqui, se eu não conseguir mais sair daqui. E aí aconteceram outras coisas dentro, mas eu acho que essa foi uma das partes que mais me marcou pessoalmente, o peso da sentença. Eu nem sei se eu vou contar aqui tudo, mas acho que essa parte é a principal. Foi muito rápido, mas eu tive a oportunidade de... Eu não sei dizer para você se eu pensei o que aconteceu, eu só sei que era como se eu olhasse para toda a minha vida. E mesmo as melhores das minhas obras, era como se... Imagine o melhor que você pode fazer por alguém. Era como se tudo fosse pecado. Tudo, 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 tudo. Era como se nada, 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 nada. Literalmente aquela palavra que as nossas justiças são como trapos imundos diante de Deus. São como esterco diante de Deus. E eu sentia isso. Todas as obras, tudo, 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 tudo. Qualquer obra que eu tinha praticado era como se fosse... Como se todas elas... Eu acho que o ponto mais marcante foi essa questão do ápice do que eu senti sobre a condenação eterna, inesquecível. E o segundo ponto foi sobre eu olhar a todas as minhas obras. É como se tudo fosse pecado. Tudo, 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 tudo. Imagine o melhor que você puder imaginar que alguém puder fazer na Terra. Eu olhava para trás assim, para qualquer melhor das obras, mas tudo era como se não servisse para nada. Esse sentimento eu também nunca vou conseguir relatar, porque é muito forte. As nossas obras precisam passar por Cristo. Ai, é muito forte isso, gente. Muito forte. E outras coisas lá, mas assim, eu não vou entrar nesses méritos, agora eu não vou contar esses detalhes, talvez um outro dia eu conto. Mas uma terceira coisa que realmente me impactou foi quando eu voltei, eu ainda fiquei um tempão. A minha pele queimava muito ainda. Eu demorei muito a voltar, a ficar com a pele normal. Mesmo depois de voltar, eu passava a mão na minha pele, na minha perna, no meu braço. Ainda queimava muito, muito mesmo. Eu acho que esses 3 pontos assim foram os cumes dessa experiência. Ai, gente, desculpa. Desculpa, gente. Ainda mexe muito comigo isso. E eu peço a Deus que mexa sempre mesmo. A gente precisa pesar muito, sabe? Sobre as nossas intenções em tudo que nós fazemos. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde as pessoas buscam muito fama, buscam ser vistos, ser reconhecidos. Às vezes a gente vê pessoas pregando porque tem uma mega palavra, porque ela quer realmente ser visto pela sabedoria, inteligência, pela pregação, quando na verdade tudo isso é nada. E a gente precisa focar em buscar almas ao Senhor, almas que estão aí descendo ao inferno. E, acima de tudo, cuidar da nossa vida com Deus, nos preocupar com as nossas... Quais são as nossas intenções realmente? O pecado, ele se forma primeiro no pensamento, né? Depois a intenção. Quais são as nossas intenções? Eu sou sempre confrontada com isso. E até hoje eu ainda encontro muitas vezes dentro de mim intenções truncadas, sabe? E quando a gente encontra essas intenções truncadas, a gente precisa realmente se retirar do cenário. Buscar Deus para ser transformado, porque a natureza humana ela quer prevalecer, mas nós somos espirituais, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Quem sabe um outro dia eu compartilho um pouco mais com vocês, vou avisar antes. Eu falei que eu tive uma experiência antes dessa, e aí eu quero